Olá a todos, aqui é a Natália, sou sócia responsável pela área comercial da Sparta. Vamos fazer um vídeo agora para falar sobre a performance do mês de maio e também comentar um pouco sobre o mercado de crédito em geral. Estou aqui com o Ulisses Neme, ele é CEO, sócio CEO da Sparta, com o Arthur e com o Felipe, ambos gestores da frente de renda fixa, ambos sócios também da Sparta, e com a Mayara, que é sócia da Sparta também e membro da equipe comercial. Bom, acho que seria interessante também a gente começar falando um pouco sobre o cenário macroeconômico para depois começar ali com as nossas perguntas e respostas. Arthur, você quer falar um pouquinho sobre os acontecimentos, o que a gente teve de impacto no cenário macro? Tá, assim, a gente tá trabalhando na Sparta com um cenário aí que o Brasil vai passar uma dificuldade grande aí com essa pandemia da Covid-19, né? É um problema de saúde, a gente não sabe quando ele termina, só sabe quando ele começa. E, independentemente disso, a recuperação econômica ela tende a ser também bastante lenta, pela condição macroeconômica brasileira, fiscal limitada, né, que não permite ajudar de forma relevante quem está precisando, né, pequenas e médias empresas, pessoas, né, trabalhadores de baixa renda, autônomos, enfim, os desempregados. E a gente está trabalhando com uma recuperação bastante lenta e demorada. Nossa moeda, consequentemente, perde muito valor, já desvalorizou bastante, né? O real aqui, a gente acredita que daqui para cima, né? E em termos de inflação e juros também, assim, acho que o Banco Central deve ter fazer uma nova queda na Selic agora em maio, desculpa. A gente acha que no curto prazo, de fato, não tem como ter inflação, numa atividade econômica tão desaquecida, né? Uma recessão que a gente vai passar, mas ao mesmo tempo com essa moeda, com as quebras de cadeias de valor, com as mudanças nos preços relativos, com todas as consequências dessa crise que é piorada pela crise política e tudo, a gente acredita que a médio prazo não tem como, assim, é difícil de precisar em números, mas é muito provável que a gente tenha uma inflação mais elevada a médio prazo. No curto prazo ela fica muito baixa, mas depois ela fica muito mais alta. E isso faz com que o Banco Central, no curto prazo, reduza muito os juros, mas de uma forma não sustentada, né? Então, lá na frente ele vai ter que subir até bem mais do que se ele não baixasse agora. Então, mais ou menos esse cenário que a gente está trabalhando aqui. Ótimo, Arthur. Então, começando aqui as perguntas, falando um pouco sobre a performance dos produtos, a gente viu que no mês de abril a gente teve dois momentos bem distintos com relação à performance. Um primeiro momento em que a gente teve ainda o impacto da reprecificação, que começou ali em março, e um segundo momento em que a gente já sentiu uma recuperação dessa rentabilidade, né? Inclusive com dias bem expressivos de rentabilidade. E eu queria entender o que mudou da primeira para a segunda quinzena do mês. Bom, acho que é importante destacar que, na verdade, a gente ali em março, né, a gente teve um aumento bem grande da incerteza, né, com a pandemia, e o mercado de crédito privado, assim como os outros títulos, caíram de preço, né, a gente já tinha explicado sobre isso no vídeo do mês passado. E aí, basicamente, você tem um certo atraso, né, para até refletir tudo na cota dos fundos, né? Então isso fez com que mesmo em abril a gente ainda tivesse uma primeira quinzena, né, em que a gente ainda estava sentindo um pouco desses efeitos, né, que deveriam ter entrado na verdade no mês de março, né? E depois, na verdade, a gente já começou a ver uma melhora, de fato, né? Então tem até um gráfico que eu queria mostrar aqui, que é o IDEX. Né? O IDEX é um índice, né, de preços das debêntures, né? Então ele deixa bem claro aí que fez uma mínima aqui, né, bem expressiva ali, e de repente você começa a ter uma recuperação também bastante expressiva, né, nos preços das debêntures, né? E isso justamente mostra
qual que foi o desempenho, né? O que afetou positivamente o desempenho dos fundos, né? E o que causou essa melhora, né? A gente teve desde o Banco Central anunciando medidas, né? A gente teve outros players, né? Novos investidores comprando, né? Como bancos, gestores, etc. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. E a gente também teve uma melhora de ambiente, né? Então, a gente foi, inclusive, a bolsa subindo, né? O governo anunciando medidas, etc. Então, conforme essas coisas vão andando, de fato, vai baixando um pouco a incerteza, né? E, efetivamente, os preços foram se recuperando. E a gente ainda pode esperar mais alguma marcação negativa nesses fundos de renda fixa? Digo, existe algum ativo que, por conta desse atraso, não tenha sido marcado ainda? Que Olha, acho pode que interferir no retorno desses produtos? acho que de maneira geral os ativos hoje na carteira do fundo eles refletem bem a realidade do mercado. Na verdade, dá para até falar que o mercado está um pouquinho já mais otimista do que as cotas do fundo, nada muito significativo, mas isso mostra que esse movimento que a gente já viu na segunda quinzena pode continuar, né? E tem um aspecto mais técnico ali, a gente viu inclusive que teve alguns efeitos positivos dessa marcação toda, né? O administrador dos nossos fundos, por exemplo, ele começou a marcar as cotas de FDIC de acordo com modelos mais robustos, né, que capturam de fato melhor as informações do mercado secundário, né, e isso é bastante importante para a gente não ter surpresas negativas depois, como você colocou, né? Então provavelmente a gente já deixou as surpresas negativas para trás e agora a gente vem uma recuperação e assim acho que a menos que a gente tenha novos fatos aí que venha a ter realmente uma onda de piora mais generalizada, mas não é o nosso cenário base, então realmente a gente acha que já está refletido o que precisava. E para citar exemplos de números, a gente até citou no nosso vídeo do mês passado algumas assimetrias que a gente estava encontrando ali no mercado secundário, né? Então, a gente estava vendo, por exemplo, títulos AAA sendo negociados ali a CDI mais 4%, é algo muito elevado, e às vezes até mais que isso também. E eu queria entender se essa distorção ela ainda tem sido encontrada no mercado secundário, qual que tem sido a média de taxas que vocês têm visto, né? Sendo que eu lembro que ali no vídeo do mês passado a gente citou que dava para ser encontrado ali uma média como CDI mais 5 para esses títulos até mais conservadores mesmo. Então, a gente viu vou de novo mostrar mais um gráfico aqui, outro gráfico agora. A gente vê aqui que chegou a ter aqui pela linha preta, né, de cima, a gente chegou a ter CDI mais 4,1%, mais ou menos, né, ali no fechamento do mês passado, né, de março, né, e depois a gente vê uma queda já para CDI mais 3,4, né? Então isso significa que já teve algum fechamento dos spreads de crédito, né? Então assim os títulos dá para dizer que grosso modo o que era CDI mais 4 agora está entre CDI mais 3, CDI mais 3,5, né? Refletido na carteira dos fundos. Então já vamos tendo uma melhora, né? Conforme as taxas caem, os preços sobem. Então é bom para a cota, né? Aquele movimento que eu mostrei no gráfico anterior. Então a gente já tem alguma coisa refletida, mas a gente vê que está bastante longe, né, daquele patamar que a gente estava há 2, 3 meses atrás, que era de CDI mais 1,5, alguma CDI mais 1, CDI mais 1,5, né, em torno, né, dessas ordens de grandeza, né. Mas Os ativos de qualidade de crédito mais óbvia, né, os AAA, AA+, eles estão, boa parte deles já estão sendo negociados, inclusive abaixo de CDI mais 3, né? Então, ainda tem esse atrasozinho que tá para ser refletido ali naquele gráfico que o Ulisses comentou. Perfeito. Eu até ia perguntar isso mesmo, né? Porque se houve ali esse atraso para a gente reconhecer a depreciação dos títulos, que começou ali no final de março e a gente sentiu esse efeito até a primeira quinzena de abril, provavelmente vai haver esse atraso também para a gente reconhecer esse nível de preço que o secundário também já tem trabalhado. Então, de fato, há o que reconhecer ainda do que o secundário está trabalhando para o que está sendo marcado. Inclusive, só para complementar também, acho que é interessante mostrar, aqui eu peguei um gráfico, né, que tem as cotas do fundo Sparta Top e do Sparta Max, né,
dos últimos 2 anos. Então, a gente vê que elas vinham com um retorno bastante consistente, né? Tipo, a gente teve ali no segundo semestre de 2019, a gente teve já algum efeito que sentiu mais no top, né? De repente, a gente teve uma queda mais acentuada agora durante a pandemia e já vê uma recuperação já bastante consistente na cota dos 2 fundos, né? Então, já acho que isso ilustra bastante o ponto que a gente está comentando de que o pior já ficou para trás, né? Uhum. Ótimo. E até para a gente poder explicar um pouquinho mais também sobre a gente está falando muito sobre o atraso, né? Sobre o que o mercado secundário negocia, para o que de fato é marcado também, o que a gente consegue reconhecer na cota dos nossos fundos, e até um pouco compreensível, né? A gente vê que o crédito privado, cada emissora ali tem N séries, com N vencimentos, é um mercado de balcão, então a gente entende que esse atraso é algo bem natural. Mas vocês podem comentar um pouquinho, de maneira simples até, se possível, como que é feita essa marcação e se a gente também pode esperar essa continuidade de resultados positivos para frente? Bom, os ativos eles são precificados principalmente com a média das operações do dia e também leva-se em consideração os preços de referência nos calls, né, que são preços firmes de compra e venda para as debêntures. O problema que leva a ter um pouco de atraso na marcação é que nem todos os ativos são negociados todos os dias. Como é um mercado de balcão, a gente não tem uma tela que precifica os ativos. E outro ponto também é que no momento o momento que a gente viveu, os preços de compra e venda eles tendem a ficar bastante distantes um do outro, né? A gente fala que o spread de compra e venda eles ficam muito largos. Isso ocasiona também um atraso e uma dificuldade na precificação desses ativos. Ótimo. E você espera, o que a gente tem esperado, aliás, o que a gente espera para frente com relação a essa marcação, né? A gente falou sobre o efeito negativo na cota dessa depreciação dos títulos, a gente comentou agora que na segunda quinzena a gente teve uma valorização desses títulos com fechamento de spread e que a gente ainda tem aí um atraso para ser reconhecido. E para frente, o que vocês esperam também com relação a essa marcação? Então, como a gente já comentou aqui, hoje o mercado secundário está em preços um pouco melhores do que a cota do fundo, né, do que os preços estão marcados na cota. A gente espera que ao longo dos próximos meses continue ocorrendo algum fechamento desses spreads, né? Talvez eles não voltem para o patamar pré-crise, a gente praticamente não acha que ele volta para o patamar pré-crise, mas também não fica no que está hoje, que ainda são spreads muito elevados, né? Então, significaria um custo de captação para todas as empresas, se para as grandes é elevado, para as médias está maior ainda e para as pequenas ainda pior, né? Então, a gente acredita que deve acomodar, talvez no meio do caminho, em algum momento. Sim. Agora, é difícil de precisar o timing, né? A gente está no meio de uma crise, no meio de um furacão aí, de uma pandemia, é difícil de precisar. A gente acredita que ao longo dos próximos 12 meses, com uma acomodação, como eu falei aí, alguma coisa no meio do caminho, o fundo pode ter um desempenho bastante interessante, bem superior aí à meta de retorno recorrente, né? De forma que ele recupera tudo que ele perdeu agora em março e abril, corrigido pelo CDI, eventualmente até um pouco mais. Né? Só que a gente está, justamente, nossa estratégia justamente para não só recuperar, mas ganhar um pouco mais, certo? Sim, ótimo. A gente vai abordar isso mais para frente também. Legal. Aí eu já queria até seguir com um questionamento, que tem ali o ponto da marcação, né, do ganho com o fechamento e com a valorização desses ativos. Mas tem também o carrego das nossas estratégias, que tem aumentado aí de forma bem, bem forte, até, né, se comparar com o mês de março para o mês de abril, a gente já vê um aumento maior. E tem também um ponto bem interessante, que é o aumento da duration também. Né? Sempre foi algo que a gente, por escolha, por critério de gestão, gosta de manter ali uma duration curta das nossas estratégias. Mas nesses últimos tempos,
durante o mês de abril, a gente teve aí uma decisão de aumentar um pouco a duration da nossa carteira, a duration média. E aí eu queria entender qual o critério que a gestão utilizou na escolha desses ativos, quais ativos foram escolhidos ali para ser alongado, para alongar esse prazo médio da carteira. Enfim, queria que vocês trouxessem exemplos também de quais são esses ativos. Perfeito. O que a gente fez ao longo de abril, e final de março e ao longo de abril, com esses novos níveis de preço que os ativos atingiram, a gente procurou diversificar mais a nossa carteira, né? Então, antes algumas empresas, alguns títulos ali de algumas empresas que estavam negociando num preço que a gente considerava ruim, né? Que não suficiente para remunerar o risco de crédito daquele emissor, passou a negociar num preço que a gente hoje considera bastante interessante para o risco de crédito do emissor. Então, a gente, em vez de estar com menos empresas, posições mais concentradas, a gente hoje pode estar com uma carteira mais diversificada. Então, só para colocar alguns números, a maior posição do fundo no fechamento de fevereiro era próximo de 4,5% do patrimônio. No fechamento de abril, a maior posição do fundo é 3%, né? Então é uma posição bem menor do que... Então a gente tem posições mais diversificadas e é importante destacar isso num fundo de crédito, porque diversificação é um conceito essencial para mitigar risco de crédito, né? É muito importante a diversificação, né, na gestão de crédito. A questão de alongar o duration, que é o prazo, né, dos títulos. Quando os títulos estão negociando em preços menos atrativos, não é tão interessante alongar o duration, né? Então a gente vinha com duration curto para médio e hoje com os preços bastante atrativos a gente quer, entre aspas, garantir esse retorno atrativo por mais anos, né? Então a gente alongou o prazo médio, então a gente tem um prazo médio mais longo, significa que a gente vai ter esse retorno por mais tempo. E tendo a opcionalidade, né, a potencial de caso esses ativos venham a corrigir os preços para preços melhores, ou seja, spreads menores, o ganho que o fundo tem é maior, porque você tem um prazo mais longo, né? Então, você ganha ali vários anos de melhora de uma vez. Então, o ganho que o fundo tem, ele é sempre proporcional à duration, né? Então, se você tem uma duration mais longa e o spread do ativo fecha, o seu ganho no PU, ele é proporcional à duration. Então, se você tem um ativo que fechou 1% spread com uma duration de 1, você tem o ganho de aproximadamente 1% no PU. Se a duration é de 3, você tem aproximadamente um ganho de 3% no PU. Por isso, o racional de alongar a duration quando os spreads estão muito, muito gordos e encurtar a duration quando os spreads estão magros. Vocês tem fizeram, nomes. Vocês fizeram esse critério de alongar a duration em alguns títulos, que são títulos que vocês julgam de boa qualidade também, de crédito, mas eram títulos que nós já tínhamos em carteiras. Existem títulos novos que antes nós não trabalhávamos e hoje nós estamos trabalhando por conta dessas oportunidades que apareceram aí no mercado secundário por conta dessas distorções. Vocês conseguem trazer nomes para a gente? A gente alongou tanto em títulos que a gente já tinha em carteira, emissores que a gente já tinha em carteira, né? E quanto emissores que a gente não tinha em carteira, mas já tinha aprovado pelo comitê, né? Quando a gente aprova um ativo, mas não necessariamente compra ele. Vou dar um exemplo aqui, um ativo que a gente não tinha e que a gente entrou agora, é a Algar Telecom, porque ele sempre é um papel AAA que sempre operou com spread muito fechado. Então, a gente tinha aprovado para duration longa, porém a gente não tinha na carteira porque ele tinha um spread muito pequeno. E a gente conseguiu comprar esses ativos, esse emissor com duration longo em torno de CDI mais 4. Hoje ele já está negociando abaixo de CDI mais 3.
Outros exemplos que a gente pode citar aqui, Suzano a gente não tinha na carteira, hoje a gente tem, também AAA longo. Sabesp a gente praticamente não tinha na carteira, tinha bem pouco, hoje, agora a gente tem. A STT a gente tinha pouco, aumentou posição também no mês passado. Localiza. Qual? Localiza também, a gente aumentou posição. Principalmente nos papéis de rating mais óbvios. Melhor qualidade de crédito. Esses ratings também são feitos ali, avaliados internamente, né? Acho que são pontos que a gente tem que relembrar. Legal. Então, teve essa mudança aí um pouco, né, para tentar aproveitar mesmo essas oportunidades do secundário, de melhorar o perfil de retorno da estratégia, com ativos de alto grau de investimento, boa qualidade de crédito. Mas, por outro lado, também, a gente tem um outro ponto que também foge um pouco do que é conhecido historicamente dos nossos produtos, que é um nível de caixa bem alto. Tá? Baseado ali no que a gente sempre mantém na média, a gente continua tendo, desde o ano passado, já um nível de caixa bem elevado, próximo aos 20%, geralmente até mais. O que eu queria entender? O mercado secundário ele já está mais comprador. Qual que é o posicionamento da Sparta hoje com esse caixa? É comprar mais ativos? É ainda manter um caixa elevado por conta de uma segurança para proteger a carteira? Qual que é a expectativa da gestão para esse caixa hoje? Bom, ótima pergunta, né? Isso eu acho que afeta de maneira bastante relevante o retorno, né? De fato, a gente tem, assim, a gente reduziu o caixa ao longo do mês de abril, por exemplo, e a gente voltou a aumentar um pouco o caixa ao longo do mês também, principalmente mais no final do mês, né? Então, a gente voltou para próximo dos 20%. Então, essa gestão a gente faz de uma maneira mais ativa, né? E principalmente quando a gente tem muitas oscilações nos preços, é normal, desejável até que a gente faça essa gestão de uma forma mais ativa, né? Então, a gente mantém ainda um caixa que é maior que a média, mais próximo de 20%. Historicamente, a gente tem o caixa entre 10% e 15%. A gente prefere ser um pouco mais conservador nesse momento. Mas acho que também tem um fato bastante importante aqui, que a gente mudou a estrutura dos nossos fundos, né? Agora em março, né? Então, Sparta Top, Sparta Max, eles passaram a ter um desconto sobre a parcela, um desconto na taxa de administração para a parcela que fica em caixa, né? Então, antes de ter caixa, tinha caixa alto, mas ele ficava cobrando taxa de administração, então ele piorava muito a taxa média para o investidor, né? A taxa média que o investidor ia receber no final. Né? Rentabilidade. Ele onerava muito essa rentabilidade. Agora, como a gente tem um desconto significativo sobre essa parcela que fica aplicada em caixa, né? Então tem uma taxa de administração bem menor. Só o que acontece é que a gente pode ter um caixa maior, né? Usar isso de uma forma mais estratégica, sem onerar o investidor e justamente possibilitar que a gente aproveite essas oportunidades quando elas aparecem, né? Então a gente ainda está num cenário de incerteza, né? A gente não está trabalhando com o cenário de que as coisas vão piorar, né? Mas a gente está sempre numa posição mais conservadora, então de fato a gente carrega um caixa um pouco mais elevado que o normal, porque é estratégico, a gente fica mais livre, tem mais flexibilidade para aproveitar essas oportunidades que podem surgir. Mas a tendência é alocar esse caixa, claro, em títulos de crédito, dada as oportunidades, né, caso faça sentido para o produto. E isso, exato. À medida que a gente vai alocando esse caixa, o carrego também da estratégia ele tende a aumentar, né? O carrego do fundo em si ele tende a aumentar. É sempre bom lembrar que o caixa ele está aplicado a CDI, né? Praticamente, ou seja, ele está aplicado a carteira hoje é CDI acima de CDI mais 3 e o caixa rende CDI, né? Então, claro que é desejável que a gente reduza o caixa, né? Então, conforme a gente avalia que é oportuno, a gente pode ir reduzindo efetivamente o caixa. E vale lembrar que a gente está bem acima da média histórica de caixa que a gente costuma carregar, que é entre 10% e 15% do fundo, né? O fundo é de 30%, então também dá uma segurança para o gestor. Então, realmente, a gente usa isso como uma flexibilidade, como uma musculatura para efetivamente a gente
aproveitar oportunidades, mas é possível que a gente vá fazendo reduções ao longo do tempo conforme a gente achar oportuno. Mas mesmo com esse caixa elevado, a gente já está com um carrego bem expressivo nas nossas estratégias. E aí eu queria que vocês passassem um pouco para a gente qual é a perspectiva mesmo, né, de retorno dos produtos com relação ao carrego, né? O que a gente pode esperar daqui para frente para nossas estratégias? Como que está o Sparta Top em relação ao carrego, a estratégia de previdência, o Sparta Max também? Arthur, você quer comentar um pouquinho? Eu posso falar. Bom, hoje o Sparta Top ele está com um carrego aí um pouco abaixo de 3%, né, de CDI mais 3%. Isso já, como o Ulisses falou, né, já diluindo a carteira pelo caixa, né? A carteira de crédito, efetivamente, o spread médio é de 3,60. E aí, quando você dilui pelo caixa, o caixa não tem spread, né? O líquido dá 2,80. Acho que conforme a gente vem comprando ativos de crédito, mas de uma forma ainda cautelosa, até buscando ali, enfim, melhores oportunidades, tudo, a gente vai alocando gradativamente. Conforme acho que o caixa for caindo, a tendência é que o carrego deve melhorando um pouco, né? Porque a ineficiência do caixa vai sendo diminuída. Então, isso top. O Max está com um carrego um pouco maior ainda do que o top, um pouco acima de 3%. E o fundo de previdência está com um carrego de um pouco acima de 2%, a 2,30% aproximadamente. CDI mais 2,30, né? Isso, CDI mais 2,30. Uhum. Nos últimos meses, a gente bateu aí na tecla de que o Sparta Top ele era o produto que tinha uma melhor oportunidade de entrega de retorno nos próximos 12 meses. E agora você comentou que o Sparta Max ele está com um retorno, com um carrego maior do que o Sparta Top. Mudou algo nesse sentido? O Sparta Top continua sendo o produto que tem uma perspectiva melhor aí de entrega para os próximos 12 meses? O Sparta Top e o Sparta Max, né? O Sparta Max ele é ligeiramente mais arrojado que o Sparta Top, mas ele é para investidores qualificados, né? Ambos estão com uma perspectiva bastante positiva, porque como o Arthur já comentou, eles têm um carrego bem elevado, né? Então, em torno de CD mais 3, aí, alguma coisa assim. E a gente ainda tem expectativa de que os preços devem se normalizar. Então, a gente tem uma expectativa de ter que a gente chama de ganho de fechamento de spreads, né? Então, um ganho extra, que seria, olhando no gráfico, a recuperação da cota mais rápido, né? Então, a gente tem uma expectativa de retorno adicional além do carrego do fundo, né? Então, isso deve fazer com que eles tenham, de fato, aí a melhor expectativa de retorno, né? Quando me perguntavam em janeiro, né, assim, antes da pandemia, onde a gente via o melhor spread, né, para os investidores era justamente no Sparta Debêntures incentivadas, né? E aí já tinha comentado no vídeo do mês passado que mudou um pouquinho essa visão. Sim. Exatamente pelo Sparta Debêntures incentivadas já ter tido aquele ajuste forte no ano passado, etc. E nem ter sofrido tanto com esse movimento esse reflexo da pandemia como os outros produtos. Inclusive, já puxando o gancho do debêntures incentivadas, ele fechou o mês com um retorno positivo. Ele distou aí dos outros produtos de crédito da casa e do mercado como um todo. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco do debêntures incentivadas para a gente, como é que a estratégia também tem sido trabalhada nesse momento, como é que está a perspectiva de retorno para o produto com relação a carrego, a fechamento de spreads, etc. Acho que eu podia começar mostrando umas informações aqui, o Arthur depois complementa, né? Acho que o primeiro ponto para destacar aqui é justamente que o fundo ele já tinha tido um ajuste significativo ao longo do segundo semestre do ano passado, né? A gente vê aqui uma primeira queda, né? Que não aconteceu nos outros fundos de crédito, né? Como o Sparta Top e Sparta Max. Então, assim, ele já tinha passado por um ajuste bastante significativo, ele vinha se recuperando bem, e de repente a gente teve a pandemia. Com a pandemia a gente teve aí uma nova correção, né, de preços, né? Mas você vê que ela
ele meio que voltou para a mesma mínima que ele tinha batido ali no segundo semestre do ano passado, né? Ele não sofreu tanto dessa vez porque justamente os preços já estavam bastante descontados, né? Ele tinha uma recuperação aí pela frente, veio agora esse movimento, né? E ele claramente já começou a se recuperar, né? Tanto que ele fechou o mês de abril com um retorno positivo, inclusive destoando já dos outros fundos, né? Porque ele nem teve um mês de março tão negativo e já teve um mês positivo em abril, então de fato ele já veio numa toada bem melhor, né? Então, e é uma estratégia que principalmente para o investidor pessoa física, né? Ele é isento de imposto de renda, então realmente é bastante atrativo, né? Em termos de carrego, né? Ele também está com... Arthur, você quer comentar um pouquinho? Então, o debêntures incentivadas, essas debêntures incentivadas, elas têm uma característica um pouco diferente dos outros fundos que compram debêntures que não são incentivadas, geralmente indexadas no CDI, né? As debêntures incentivadas são indexadas ao IPCA e acaba tendo um público de investidores mais diverso. Você tem ali desde pessoas físicas, tem fundos, tem investidores institucionais, tem bancos, tem investidor estrangeiro e tesourarias. Isso acaba fazendo com que o público tem estratégias mais diversas e isso acaba garantindo ali uma melhor liquidez nesses ativos, mesmo nos momentos ali de mais incerteza, de mais turbulência, né? Como foram aí março e abril. E então fez com que esses ativos não se desvalorizassem tanto, né? Acho que a própria característica do IPCA, né, tem tido bastante atratividade aí com investidores. A questão de ter a produção da inflação e mais um ganho real e além desse ganho real ser isento, né? Carrego hoje do debêntures incentivadas, ele está em torno de 1,90, né? CDI mais 1,90, né? Isso, CDI mais 1,90. Isso antes da taxa de administração, né? Esse é um nível que se for comparar com o top, é um pouco pior que o top, mesmo considerando a isenção, né? O fato dele ser isento de imposto de renda, né? Mas ainda assim, bem interessante, e se a gente lembrar que a meta do fundo, né, de retorno líquido é em torno do CDI, né? Ele está, de fato, com uma expectativa de retorno bastante acima do que a meta de longo prazo dele, né, nesse momento. Olhando para frente, bem acima. Os ativos as empresas, né, que emitem debêntures incentivadas, são as debêntures de infraestrutura, né, um outro nome delas, geralmente estão mais associadas a projetos de infraestrutura, né? Então, que são projetos de longo prazo, com riscos mais baixos, né? Geralmente estão associados a serviços básicos que sofrem menos em momentos como esse aí de recessão e tudo, né? Então, é uma carteira bastante tranquila. Um questionamento, a gente tem falado dos outros produtos que tem esse ganho com o carrego e tem também o ganho com o fechamento das taxas, dos spreads, dos títulos. Quando a gente vai para o debêntures incentivadas, o Ulisses tinha comentado que os títulos eles já tinham sido reprecificados no ano passado e nesse movimento eles não sofreram tanto essa desvalorização, né? Existe ainda um possível ganho também de marcação com o fechamento desses títulos incentivados ou o ganho do debêntures incentivadas ele é mais pautado em carrego mesmo? O mesmo ganho potencial existe, inclusive o duration do debêntures incentivadas é até um pouco maior do que o do top, né? As debêntures incentivadas geralmente elas são mais longas, né? E até um pouco acima de 3 o duration, enquanto o do top é 2,5, 2,6 aproximadamente. Esses ativos a gente vê historicamente, a gente já viu momentos onde esse spread ele foi negativo, né? Por que alguém vai comprar um título privado com spread negativo em relação ao título público, né? É pela questão da isenção fiscal. Com a isenção fiscal, o título público ele não é isento, você paga imposto, então você não captura 100% daquele ganho nominal, né? No caso do debêntures incentivadas, você fica com aquele retorno já líquido, né? Então,
a gente já viu momentos em spread negativo. Então, o spread do debênture incentivado de 1,90, como eu falei, né? Ele é bem interessante pelo fato de ser isento. E se eventualmente vier a aumentar a demanda por esses ativos, o spread pode diminuir e aí o fundo tende a se beneficiar bastante pelo fato do duration dele, né, ser até um pouco mais longo que os outros fundos. Tá bom, obrigada. Eu queria trazer um ponto interessante que aconteceu em abril e gerou algumas dúvidas, que foi o seguinte: ali no meados do dia 23, 24 de maio, a curva de juros futuros deu uma disparada. De abril. De abril deu uma disparada. Acho que foi bem naquela fase em que o Moro estava saindo do governo, então os juros futuros acabou tendo essa abertura. E a gente observou ali que alguns fundos de crédito pós-fixados, eles também tiveram um impacto negativo, né? Quando, na verdade, o esperado é o oposto. E os nossos fundos não, os nossos fundos tiveram ali um resultado bem positivo. E aí eu queria que vocês comentassem, aí é um outro ponto, né? A gente sempre explica que a Sparta, ela faz, nessa frente de renda fixa, a gente faz um hedge de todo o risco de mercado que os títulos podem ter, né? Então, a gente ali, todos os indexadores, a gente converge para o CDI para ficar com essa característica pós-fixada. Mas o interessante foi que outros fundos pós-fixados tiveram esse impacto e nós não. Então, eu queria que vocês explicassem que tipo de hedge que nós fazemos para não ter tido esse impacto que alguns produtos do mercado tiveram nesse período. Os papéis percentual do CDI, principalmente, quando eles estão operando com deságio no PU, ou seja, com uma taxa muito elevada, então, sei lá, o papel ele vale no vencimento 1.000, só que ele está sendo negociado hoje por conta da abertura de spread, ele vale 1.000 no vencimento, está hoje 850, 900. Essa diferença do 850 e 900 por 1.000, ele gera um risco, uma exposição pré-fixada no ativo. Isso significa que se a curva abre, esse ativo ele se desvaloriza. E a gente faz um modelo de sensibilidade que a gente, para cada ativo, calcula a exposição pré de cada ativo e a gente se trava no mercado futuro de DI. A gente tem uma posição comprada de DI para netar esse efeito da curva de juros no fundo. Em outras palavras, tipo, a gente, além de fazer, se a gente comprar um título que é IPCA mais alguma coisa, a gente vai usar o hedge justamente para transformar ele num CDI mais alguma coisa, né? E além disso, a gente também roda a sensibilidade da nossa carteira, né? A gente roda até choques aí na nossa carteira para entender se existe alguma sensibilidade a mais, se existe algum risco a mais, porque a gente não quer correr esse risco de mercado, né? A gente não quer, se tiver um estresse qualquer no mercado, ter um resultado negativo, ou mesmo que fosse positivo, né? A gente, na verdade, só quer capturar o risco de crédito, né? Então, a gente faz o hedge de todos esses mercados. A gente já passou por situações há vários anos atrás, né, em que a gente não fazia esse hedge, a gente viu que tinha essa sensibilidade, achou que discutiu bastante isso, felizmente, há bastante tempo atrás, e sabe da importância que é fazer esse tipo de coisa, por isso que a gente nem discute se vai ou não vai fazer o hedge, a gente simplesmente vai lá e faz sempre, que é assim, por isso que a gente insiste sempre no mandato de que o nosso fundo tem um perfil pós-fixado, né, ou seja, não tem essa exposição às oscilações da curva de juros pré-fixada, né? E isso também faz com que a nossa cota, né, quando a gente olha o gráfico, né, acaba vendo que os movimentos são bem mais suaves, né? Esses movimentos bem mais suaves têm justamente a ver com o nível de diversificação que a gente tem na carteira, que entre outros benefícios, a mitigação do risco de crédito, por exemplo, que o Arthur já tinha comentado mais cedo, mas a gente também tem uma suavização na oscilação diária dos preços, e além disso a gente também tem esse efeito de, por ter os hedges, não ficar exposto a esse tipo de oscilação que pode acontecer na carteira. Só para complementar, acho que é importante destacar que essa classe de ativos, né, de fundo de crédito high grade pós-fixado, pela característica defensiva dela, né, são investidores conservadores, é uma parte do portfólio conservador dos investidores, e sendo pós-fixado, você não pode perder dinheiro com alta de curva de juros, né? Então é muito importante esse hedge.
Então, mas ele não é muito usual no mercado, né? Eu acho que vai passar a ser. As pessoas Perfeito. aprendem. Mas eu até queria puxar um gancho São nos grandes movimentos que se dessa... acentua, né, essa característica, e principalmente no momento como a gente está agora, onde os títulos são negociados muito longe do par, né, como o Felipe falou. Quando o preço está próximo do par, esse fenômeno ele fica oculto, ele praticamente não existe, né? Só quando está longe do par. Então, nesse momento que está longe do par e que a volatilidade está elevada, se exacerba e isso fica bem evidente quem não faz esse hedge, mas acho que pela característica da classe de ativos é muito importante estar fazendo. Me lembrou aquela frase do Ulisses, do tipo, você não vai querer um guarda-chuva na hora que começar a chover, né? Quando começar a chover, você tem que estar com guarda-chuva, porque senão você não vai achar o guarda-chuva. Era isso, não era, Ulisses? Exatamente, né? Você tem que, na verdade, você faz o hedge, você se prepara para esses momentos de estresse antes, e não no meio da bagunça. Por isso que a gente já tem... eu queria fazer um comentário aqui, que nós mandamos o e-mail mensal hoje, eu recebi mensagem aqui de assessor pedindo para explicar um pouco mais, de fato, esse segundo hedge, que, como a Natália comentou, não é algo muito usual, e os nossos clientes não entendem, de fato. Então, acho que até o Felipe ele começou a explicar aí um pouco, de uma forma mais técnica, e eu queria que vocês trouxessem aí algum exemplo de como é feito mesmo isso, porque é algo que eles realmente vão ter aí diversos questionamentos. A parte em si que foi enviada no e-mail falava que a gente mitiga o risco de mercado dos indexadores, mas que a gestão ela também faz esse hedge do risco pré, dos títulos pós-fixados, que podem embutir ali na processo CDI, que podem embutir quando negociados com deságio elevado. Acho que essa parte de quando negociados com um deságio elevado, traz um pouco de confusão para os investidores, para os nossos parceiros. Eu queria que vocês destrinchassem mesmo o que é esse hedge, né? Qual é o benefício, de fato, desse hedge? Por que a gente opta por fazer realmente esse hedge? Eu vou tentar explicar isso de uma forma resumida, tá? É que é um pouco técnico, então seria mais fácil com a planilha. Mas imagina que você tem a taxa de emissão, que é a taxa que você usa para definir quanto que é o valor futuro do título, né? Então, isso já está definido no momento que você emitiu o título, né? E a taxa de desconto que você usa, ou seja, a taxa que você usa para trazer o valor futuro para o valor presente é justamente o que a gente chama de taxa de marcação mercado, que é o título que antes que foi emitido a 110% do CDI, sei lá, era negociado antes a 110% do CDI, mas agora é negociado a 200% do CDI, então ele calcula quanto que é o valor futuro com base nesse 110% do CDI, mas ele desconta esse valor futuro para o valor presente atual por 200% do CDI. Então, na verdade, ele tem um desconto muito maior. É por isso que o preço cai. E aí tem o efeito que o Felipe tinha comentado anteriormente, que assim, como você tem então o título que, vamos supor que ele vai vencer por 100, né? E aí ele está negociando hoje por 85,90. Então, a gente tem aí uma diferença que tem basicamente embutida uma taxa de juros pré-fixada. Então, você acaba tendo um risco pré, né, intrínseco aí. Por isso que a gente está falando que você acaba tendo indiretamente uma exposição pré-fixada, né? Então, é um efeito muito técnico, mas que se a gente de fato domina bastante como que é a dinâmica desses preços, né? Isso acho que é uma das qualidades que a gente tem na nossa equipe. Tem várias pessoas que ficam de fato estudando bastante isso, entendem bem como funciona essa dinâmica, não é só a parte de análise de crédito, né? Tem toda uma parte de construir o portfólio, de fazer a gestão, de entender como que são as dinâmicas do mercado mesmo. Então, o que a gente entende que tem essa sensibilidade, então a gente montou modelos para fazer justamente o hedge dessa sensibilidade e deixar o fundo com perfil pós-fixado, né? Então, espero que tenha conseguido falar de uma forma um pouquinho mais fácil isso, mas realmente, assim, acho que eu destaco aqui a experiência que parte da nossa equipe tem em relação a esse assunto já, e que assim, a gente já viu em outros carnavais esse tipo de sensibilidade até atuar de uma forma negativa contra a gente, então por isso que a gente aprendeu e que hoje sabe, né? Acho que essa experiência é bastante relevante. Só para complementar a forma como a gente faz,
A gente precifica o papel, a debênture, usando a curva futura de juros. E isso nos traz um PU na taxa que ele está marcado na carteira. Então, digamos que o PU hoje é 85. Aí a gente aplica um choque na curva de juros. O que é isso? A gente aumenta 100 pontos na curva de juros, na curva inteira, e vê quanto o título vai perder de valor. Então, marcado na mesma taxa, né? Então, se ele era 85, passa a ser 84, ele perdeu R$1, aquele título. E a gente toma uma posição contrária no mercado de DI futuro, para que se a curva abrir 100 pontos, a gente ganhe exatamente esse R$1 que a gente perdeu no valor do ativo. Por isso que isso não aparece na cota. O ativo perde R$1 e a posição de derivativo ganha R$1. É assim que funciona o hedge. Ou seja, o hedge acaba sendo muito benéfico justamente nesses movimentos muito bruscos de depreciação do título e quando tem esse movimento da curva de juros. E numa volta dessa curva de juros, teria um impacto negativo ou não? É só realmente uma proteção? O hedge ele é justamente para não ter nem quando piora e nem quando melhora, para não ter um efeito, né? Então ele neutraliza, né? Tanto faz se vai melhorar ou piorar. Perfeito. Por isso que chama hedge. Só para fechar esse assunto do hedge, então deixar claro que a gente faz tanto o hedge para eliminar o risco de mercado e focar somente no spread de crédito, e também caso tenham esses choques de preço dos títulos numa subida da curva de juros, a gente também consegue ter essa proteção, como ficou claro ali nos dias 23 e 24 de abril. Um ponto que eu queria perguntar, e é um questionamento que tem aparecido muito, acho que aqui para o comercial, é com relação ao BC começar a comprar crédito, né? Começar a atuar ali no mercado secundário de crédito. Há um tempo atrás foi meio que entendido, estava ali de entendimento geral que o BC ele era necessário, precisávamos da atuação ali do BC no mercado secundário para que houvesse uma estabilização dos preços. Mas também, por outro lado, a gente tem diversos players, depois a gente pode comentar um pouco mais detalhadamente que players são esses, atuando já no mercado secundário. E aí eu queria entender de vocês como que está a visão em relação a essas medidas do BC, né? O BC, de fato, a intenção dele é tomar risco de crédito, enfim, precisamos do BC para que o mercado se estabilize? Mas queria que vocês abordassem um pouco esses pontos. Sempre que tem uma crise que envolve ali algum problema financeiro, nesse caso é uma crise de saúde, mas com consequências financeiras, né, de liquidez, o objetivo das autoridades é tentar gerar confiança nos investidores, os investidores tomarem risco, né? Então, o empresário investiu, o investidor ali investiu o dinheiro dele, comprar ativos ou não resgatar, enfim, sair de cima do caixa, né? E a gente acredita que esse é o objetivo do Banco Central. Passando a PEC, caso de fato passe a PEC, acho que tem várias dificuldades, várias complexidades operacionais para que o Banco Central de fato compre ativos de crédito no mercado secundário. Mas, ao mesmo tempo, a gente acha que o mercado já se estabilizou. O mercado hoje não está mais piorando, ele está gradativamente melhorando. As cotas dos fundos refletem isso, acho que todos os indicadores vêm refletindo isso nas últimas semanas. Caso ele, de fato, venha comprar, é mais um comprador. É positivo, sem dúvida, né? Não dá para negar, mas a gente acha bastante difícil ele conseguir efetivamente comprar. E nem acha necessário, para ser bem sincero, mas se vier, acho que, lucro, na verdade, é bom enfatizar que assim, não é que o Banco Central ele está vindo para salvar os investidores, né? Tipo, o objetivo dele, como é em todos os lugares do mundo, é realmente colocar uma referência de preço adequada, então baixar o custo de crédito para as maiores empresas, né? E isso não é dando dinheiro direto para as empresas, justamente atuando no mercado secundário, né? Então, ele realmente normalizar essa referência de preço para o crédito, para as melhores empresas, para que efetivamente assim,
pô, o banco, os investidores, etc., falam assim, pô, não tem uma molezinha, senão todo mundo vai querer só comprar crédito, dar crédito para empresa grande, né? Então, na verdade, não vai acabar não dando crédito ou vai cobrar muito caro para dar crédito para pequenas e médias empresas, né? Então, assim, o objetivo do Banco Central, que é fazer o recurso chegar a um preço competitivo, né, a um custo baixo, lá para pequena e média empresa, né? Então, na verdade, ele precisa interferir nessa equação do mercado, tipo nessa decisão dos investidores, dos bancos, que é baixar a expectativa de retorno para o crédito privado, né? De high grade, para as melhores empresas. E para fazer isso, acaba sendo óbvio, para quem já tem nesses preços descontados esses papéis, óbvio que isso é positivo, né? Então, assim, não seria necessário, mas a gente entende que é um objetivo do Banco Central, do ponto de vista de política econômica, para realmente normalizar o preço das coisas. Então, ele provavelmente ele deve atuar de alguma forma, tem essas dificuldades operacionais que o Arthur comentou, mas para realmente atingir um objetivo econômico e não simplesmente de ajudar investidor. Legal. Quer complementar com alguma coisa, Arthur? Não, acho que é isso aí. É isso. Então, eu queria agora puxar o comentário ali que eu fiz antes de entrar nesse ponto do BC, que é em relação aos novos players que estão atuando no mercado secundário. A gente já falou um pouco deles no vídeo do mês passado, falou que tinha ali outras assets, gestoras de FIC, etc., mas tem bancos também comprando, enfim. E temos também gestores de ações comprando debentures hoje. Como é que vocês enxergam esse movimento? O que motiva eles a comprarem dívida? O retorno da dívida hoje, ela tem um retorno esperado ali maior do que o retorno projetado do equity? O que leva os gestores hoje a trabalhar e olhar para um mercado high grade que antes não era interessante para eles? O que acontece é que uma boa parte dos emissores de debêntures no mercado são companhias abertas com ações listadas em bolsa, né? Então, também são analisadas e acompanhadas pelos gestores de ações, né? E geralmente, quando um gestor de ações ele analisa uma empresa, ele tem duas variáveis, que é o custo de dívida da empresa e o custo do capital, do equity, né, da empresa. Obviamente, o custo do equity, como o risco é maior, o retorno dele, em geral, é maior, né? Geralmente, esse custo de equity no mercado, estatisticamente, se busca alguma coisa em torno de 4 a 5% acima do risco soberano, né? E hoje a gente tem aí diversas debêntures de diversas empresas negociando com spreads de 4, 5, algumas até mais, 4, 5%, algumas acima disso. Então, se a ação está sendo calculada com um retorno de equity de um soberano mais 5, um soberano de longo prazo mais 5, e a debênture está negociando com spread para o soberano de 6, por exemplo, faz mais sentido comprar a debênture. Além do risco ser menor, o retorno ainda é maior, né? Então, acho que também tem um outro... que fosse... pode falar. Acho que também tem um outro ponto nessa equação, né? Que eventualmente os gestores de ações podem estar vendo assim um grau de incerteza bastante elevado, né? E realmente falam assim, pô, não tô achando tão óbvio assim esse retorno com equity, então vou aproveitar que existe de fato uma distorção nas debêntures que tem um potencial de retorno elevado e que tipo vou comprar esse tipo de ação também, né? Então acho que tem certeza que vocês sempre falaram também, né? Se ações pode voltar, mas não se sabe quando. Renda fixa a gente tem a certeza de que volta. Perfeito. Ninguém sabe, ainda é bem pouco claro qual que é a extensão dos efeitos econômicos dessa pandemia, né? Então, não é óbvio que daqui a um ano a bolsa vai estar, tipo, que nem ela estava no começo do ano, assim, tipo, é bem pouco óbvio, aliás. Então, pandemia é uma destruição de valor, né? Você deixa de fazer muitas coisas, as empresas deixam de faturar e de lucrar muita coisa. Toda a redução da atividade econômica, da geração de riqueza ali, tudo, ela de certa forma, tem uma perda, né? Você não volta para o ponto anterior, mas o que você esperava ganhar ao longo dos próximos anos, né? Então, a perda definitiva. No caso do crédito, né?
pela questão da renda fixa, né, que você tem um fluxo futuro conhecido, é um retorno, de certa forma, garantido, né? O risco é o risco de crédito, mas um gestor que conhece a empresa, vê que a empresa vai sobreviver, acho que a grande maioria das grandes empresas vão sobreviver, né? Aquele risco é aceitável, né? Então, é bastante atrativo mesmo. Mesmo porque, mesmo com um evento de crédito que venha a ter, se o gestor de ações ele tiver no equity da empresa, muito provavelmente ele vai perder muito mais do que o credor, né? Então, Ele acaba Também tem essa. assumindo maior risco mesmo. exato. De sofrer. E aí, bom, a gente comentou, né, sobre ter esses novos players comprando debêntures, mas porque de fato, né, existe ali um risco baixo, não que não exista risco, né, não dá para a gente não falar que não existe risco em crédito, mas existe um risco baixo nesses emissores, com um retorno, uma perspectiva de retorno alta. Porém, por outro lado, a gente tem visto que diversos investidores eles estão tomando uma outra decisão, né? Não sei se existe ali um receio ainda do crédito, etc., que a gente tem tentado trabalhar e explicar o tipo de risco que a gente toma na nossa carteira, como é que a gente tem analisado, né, o que é preocupante e o que não é. Mas muitos investidores eles estão optando por comprar CDBs, por exemplo, né, colocar ali, alocar nem em risco soberano, mas em um que tem ali a garantia do FGC. O que vocês têm a dizer? E aí a desculpa é aquela coisa, né? Tem ali o mês a mês que a gente tem visto com cotas negativas por conta de todo esse movimento que a gente já tem falado há bastante tempo. E quando você vai para um CDB, ele vê ali um CDB de um banco médio sendo trabalhado a um 130 do CDI, a um 120 do CDI, sem volatilidade. O que vocês têm a comentar sobre isso? Né? É uma estratégia interessante? Faz sentido nesse momento? Na verdade... Eu tenho que comentar, assim. Eu não faria, mas deixa eu explicar por quê. Primeiro ponto é que quando você faz, para ter esse retorno de 120, sei lá, você tem que ter um prazo grande. Então, e principalmente esses CDBs, etc., normalmente ele não tem uma plataforma, não tem uma liquidez muito grande, seja num private, numa plataforma, etc. Então, eu não faria abrir mão de liquidez por tanto tempo e principalmente por tão pouco, né? Porque a gente estava acostumado a 120 de CDI ser muito bom quando a Selic era 14, só que agora que a Selic está indo para 3, para 2, sei lá quanto, esse 120 de CDI, na verdade, é CDI mais zero qualquer coisa, mais zero baixo. E quando a gente olha, por exemplo, o fundo de crédito, que ele tem uma carteira bem mais diversificada, tem um gestor olhando, tem liquidez, eventualmente, que nem os nossos fundos, 30, alguma coisa assim. Então, você não precisa abrir mão da liquidez por tanto tempo. Você tem existe essa liquidez. E você tem, de repente, uma expectativa de retorno acima de CDI mais 2, CDI mais 3 de carry, fora que pode ter um fechamento de taxa, ou seja, com uma expectativa de retorno ainda mais alta, né? Assim, eu acho que o investidor ele tem que ponderar entre, assim, o fato de não ter volatilidade, porque ele não está vendo, é um pouco daquele negócio de eu não tenho febre porque eu não vou medir, né? Não quero saber do termômetro, eu não tenho febre porque, tipo, eu acho que eu não tenho. Então, acho que entra um pouco nesse aspecto, né? Então, assim, não me parece uma decisão lá tão interessante assim. E se a gente fosse ver o que seria o preço desses mesmos títulos, dessas instituições financeiras no mercado secundário, a gente ia ver que o preço que os gestores compram, então um gestor que nem a gente vai lá com o fundo e compra no mercado secundário a 200 do CDI, a 250 do CDI, de repente um título de um banco médio, e que de repente o investidor achar que a 120 sem volatilidade é bom, tipo, não me parece a melhor opção. Então, assim, eu não faria para mim. Exatamente, simplesmente porque ele não está vendo mesmo. Tipo, a assimetria, tipo, não parece um bom negócio. Ou seja, ele tá indo atrás de um retorno menor e de uma liquidez bem pior, né? Seja para o cliente ou para ele mesmo. E aí você comentou sobre a Selic, né? Nessa sua fala, a gente teve mais um corte bem expressivo do cupom. E eu queria entender como é que vocês enxergam esse corte da Selic. É algo que a gente deve se preocupar? É algo que pode interferir
nesse fechamento, né, que a gente tem visto dos spreads do mercado? Ou já está precificado, já estava precificado uma nova queda da Selic? O que vocês têm a comentar sobre isso? E acho que um ponto bem importante é ter cortes da Selic é o que a gente precisa hoje, é de fato o necessário que vai ajudar a gente a sair de uma potencial crise por conta dessa pandemia? Bom, hoje o patamar de spreads dos ativos de crédito é bem mais atrativo em relação à Selic, né, ao CDI. Então, por exemplo, você pegar no começo do ano, a gente tinha uma Selic de 4,75 e um spread de crédito de 1,30. O spread que é bem menor do que a Selic, né, compondo o retorno nominal total dos ativos. Agora com a Selic caindo aí para 3, eventualmente uma nova queda daqui a 45 dias, e o carrego dos ativos de crédito, o spread de crédito acima de 3, o spread de crédito passou a ser maior do que a Selic, né? Então, a gente entende que esse efeito ele faz com que seja menos relevante essa queda da Selic para a tomada de decisão dos investidores. Então, a gente não espera nenhuma mudança relevante de fluxo. Em relação à sustentabilidade dessa queda da taxa Selic, que você perguntou, eu acredito que ninguém vai sair de casa ou decidir fazer um investimento, o empresário não vai expandir a sua produção, seu negócio, porque a Selic caiu de 3,75 para 3 ou para 2, num momento que o problema é de saúde, o problema não é financeiro. E que em algum momento que passar o problema de saúde, ao mesmo tempo a expectativa de inflação ela vai ser muito mais elevada do que é hoje. Então, ao mesmo tempo, a Selic também já não vai mais ser a que é hoje. Então, o empresário que for tomar a decisão lá na frente, após o problema de saúde, ele não vai ser impactado por essa Selic de agora. Então, a gente não vê tanto o efeito prático de estímulo econômico nesse momento, né? E na real, o próprio BC já colocou isso no comunicado, né? Ele falou que acha que de fato não é tão significativo assim o tipo de efeito da política monetária, mas ele está lá tentando estimular, né? Mas o ponto que inclusive o próprio BC também colocou no comunicado é que assim, eventualmente uma queda agora ela pode implicar em uma alta eventualmente até maior depois, né? Porque você está mudando a taxa de juros estrutural, né? Então, eventualmente, eu acho que começa a ficar menos interessante, cada vez menos interessante você ficar pré-fixado, né? Ou ficar com risco pré, ou ficar com exposto a cupom de IPCA, né? De inflação. Né? Então, acho que ganha mais peso, fica mais interessante você ter uma posição pós-fixada, né? Porque uma hora vai ter que aumentar o juro, e bastante. Isso sem falar no impacto causado no câmbio também, que pode ter uma consequência bastante significativa na inflação futura, né? Eu acho que o impacto aqui que é importante também a gente destacar é que assim, o impacto no preço do crédito privado, assim, se eventualmente a gente tinha expectativa, né, de que sei lá, aquele CDI mais 1 que foi para CDI mais 4 e que a gente esperava que voltasse para CDI mais 1, quer dizer, a gente já não esperava isso, a gente já estava considerando, na verdade, esse cenário de queda de Selic, né, porque o BC já vinha sinalizando isso. Então, na verdade, a gente espera que, de repente, volte para CDI mais 2, né? Assim, no fim das contas, talvez, embora o BC tenha como objetivo reduzir o custo do dinheiro na economia para estimular a economia, tipo, na verdade, ele está tentando forçar um pouco a barra e daí, de repente, não consegue, porque justamente os spreads de crédito, eles não vão fechar tanto nesse primeiro momento e só vão fechar a hora que efetivamente a Selic tiver que aumentar, né? O que o Banco Central precisar aumentar a Selic. Bom, e dado então que a gente não tem esse risco de mercado, que a gente já citou, vocês citaram agora de novo também, fica ali o risco de crédito, que é de fato o que a gente tem nas nossas carteiras.
E, bom, a gestão sempre fez ali um monitoramento constante de tudo que a gente tem em carteira. Como a gente sempre comentou, a gente tem muitos emissores, então o Sparta Top, por exemplo, tem um pouco mais de 120 emissores. E agora, nesse cenário de pandemia, vocês têm até estressado um pouco mais os modelos para entender o impacto que essa crise pode ter nesses nossos títulos em carteira. Uma das características muito fortes que vocês sempre comentam também é que, para um cenário base, vocês tomam como sempre, para fazer análise dessas empresas, vocês sempre tomam como um cenário base de crise. Então, sempre o pior cenário possível, como que ela performaria para entender se essa empresa vai ser uma boa pagadora ou não. E aí eu queria entender que mesmo assim, né, mesmo entendendo que essas empresas conseguem passar por um cenário de crise sem tantos solavancos, porque vocês já fizeram essa análise prévia, ainda assim, há algum emissor dentro da nossa carteira que preocupe, ou até algum setor que preocupe, e se não, o porquê, né? Que tipo de análise que vocês conseguem fazer para ter essa certeza? A gente tá sempre analisando os emissores que a gente tem exposição, para identificar se eventualmente a gente pode estar errando em algum deles, ou se algum deles está tendo alguma deterioração, né, nas métricas de crédito, ou se nesse cenário agora de crise bastante forte, se algum deles pode sofrer de uma forma muito mais adversa do que a gente já esperava que sofresse numa crise clássica, vamos dizer, numa recessão clássica. A gente, nesse momento, acredita que todos os ativos que a gente tem em carteira são sólidos, são bons. A gente não espera que tenha nenhuma inadimplência, nenhum default. Arthur, cita um pouco de exemplos de setor sólido. O que seria um setor sólido para você? A gente tem pouca exposição a setores mais cíclicos, né? Os setores cíclicos são os que sofrem mais numa recessão, né? Então, setores, por exemplo, como o varejo, a gente tem pouca exposição e quando a gente tem exposição nesses setores, geralmente são empresas com outras características diferenciadas que se sobrepõem ao fato dele ser um setor cíclico, né? Então, por exemplo, quando a empresa é líder no segmento que ela atua, né? Geralmente é uma empresa bastante rentável também. Então, vou dar um exemplo, Natura, por exemplo, é o setor de varejo. Lojas Renner. Lojas Renner, então esses grandes varejistas, que uma boa parte deles tem ações em bolsa, são muito capitalizados, eles sofrem, obviamente, mas eles sofrem de forma assim, caiu o lucro, né? Caiu um pouco o dividendo. Já os concorrentes deles menores, os médios, os pequenos, sofrem bem mais, muitos deles até fecham, né? Então, o que a gente observa na prática aí, que ao longo da história brasileira aí de uma crise emendada na outra, né, que a gente vê aqui, é que essas grandes empresas elas tendem a ir ganhando mercado e ficando cada vez mais fortes, né? Então, a gente não vê com grandes riscos as grandes empresas, muito pelo contrário, o cenário que está se desenhando é um cenário que é bastante favorável para essas empresas no relativo, né? De forma geral. A gente tem bastante exposição, não tanto em setores cíclicos, mas nos setores que são chamados regulados, né? Então, são setores que prestam serviços básicos, que não podem parar em hipótese alguma. Então, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, né? Tanto a geração, a transmissão e a distribuição da energia elétrica, né? Ou, por exemplo, saneamento, né? Que é o fornecimento de água, né? Fornecimento de gás, enfim, concessões rodoviárias. São segmentos que são contratos de longo prazo que a empresa tem, com risco baixo, né? Porque elas são contratos que garantem uma rentabilidade sobre o capital, desde que, obviamente, bem gerida a companhia, né? Eu acho que parte da análise envolve isso, identificar se a companhia é bem gerida, mas desde que bem gerida, tem uma garantia de uma rentabilidade sobre o capital. Tendo a rentabilidade sobre o capital, de certa forma, garantida, porque ele não tem concorrência, ele oferece um serviço essencial que as pessoas não conseguem não contratar
mesmo nas crises, né? Ninguém deixa de acender a luz quando perde o emprego, não deixa de usar água, né? Tomar banho, enfim. Então, são serviços essenciais. Obviamente que a demanda cai um pouco. Caiu numa pandemia onde as atividades econômicas foram proibidas, fecharam lojas, fecharam fábricas, tudo. O consumo de energia elétrica caiu, mas ele caiu 10%, um pouco mais, 12%, né? Então, é um montante perfeitamente planejável ali, aceitável absorvível pelo equity da empresa. Da empresa, exatamente. Então, a análise que a gente faz é essa. A empresa tem que ter um equity grande, relevante em relação ao tamanho da dívida, né? Tem que ser mais equity do que dívida. Isso vai dar, esse equity grande vai dar uma robustez, né? Vai dar um colchão ali de segurança, que para o credor ter problema, aquele equity enorme tem que ser consumido, destruído, né? Então, por isso a gente está bastante confortável assim com todos os emissores que a gente tem em carteira. Agora, existem emissores de debêntures aí no títulos de crédito privado no mercado que estão em setores que estão sofrendo um pouco mais, né? Então, a gente recomenda para os investidores tomar algum cuidado aí, né? Ficar de olho. Perfeito. E sobre os FDICs? FDIC é um tipo de produto que questionam muito a gente, porque acho que tanto por ser algo um pouco mais sofisticado, tem ali N fluxos, às vezes difícil de entender mesmo a carteira, quanto também porque agora, nesse atual momento, tem muito FDIC ali, principalmente os multicedentes e multissacados, que tem o risco do crédito do pequeno e médio empreendedor mesmo, né? Pequena e média empresa. E é de fato quem a gente sempre tem citado que vai sofrer na crise. O que vocês têm a falar desse tipo de ativo que a gente tem em carteira, por exemplo? FDIC é uma classe de fundos, né? FDIC é a sigla para Fundo de Investimento em Direito Creditório. Então, é simplesmente um fundo que compra ativos de crédito, mas não ativos, títulos como debêntures, letras financeiras. Compra títulos, compra ativos de crédito mais específicos ali. Então, por exemplo, recebíveis de cartão de crédito, tem crédito consignado, tem crédito estudantil, tem a antecipação de duplicatas, que são os multicedentes sacados que você comentou. Enfim, tem vários tipos de fundos, de FDICs. Acredito que o que tende a sofrer mais nessa crise, né, são exatamente os multicedentes e multisacado. Eles antecipam recebíveis, né, duplicatas, de pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas são justamente as que estão sofrendo aí nessa crise. Muitas delas estão fechadas, inclusive, nesse momento agora de quarentena. E a empresa fechada, ela não fatura, como é que ela vai pagar aquele recebível, né? Então, isso que faz com que o risco aumente bastante. A gente tem, hoje na carteira do Top, a gente tem, acho que todos é bastante parecido, a gente tem em torno de 15% do patrimônio em FDICs. Desses 15% estão distribuídos em aproximadamente 25 operações diferentes. 5 dessas operações são multicedente e multisacado, fazendo um total de 3% do patrimônio desses 5 fundos. Então, é uma posição relativamente pequena, diversificada em 5 fundos. E a gente vem mantendo um contato bem próximo com esses 5 operadores aí de FDICs. E é uma operação que, no curto prazo, tem que lidar com a situação de cada um dos sacados e cedentes ali, né? Principalmente os que tiveram problema de estar fechado nesse momento, né? Mas, na prática, o que acontece com o fundo é que, com menos atividade econômica, ele tem menos recebíveis para comprar. Então, se ele não consegue comprar, tudo que ele recebe em caixa, né, ele está recebendo menos. A inadimplência aumentou, sim. Mas tudo que ele recebe em caixa, ele não consegue comprar novos recebíveis. Então, a tendência é que o fundo vai ficando extremamente líquido. Ele fica com muito caixa. Eu vi hoje um relatório mensal de um dos fundos que a gente investe que está com mais de 50% em caixa. Isso porque ele já devolveu dinheiro para a gente, uma parte do dinheiro agora no final de abril,
porque ele falou que a demanda por antecipação de duplicado está muito baixa, então o fundo ficou extremamente líquido. Isso mostra que esse fundo ele tende a sofrer, o cotista júnior tende a sofrer bastante. Se a cota júnior for muito pequena, eventualmente o mezanino pode sofrer. Os fundos que a gente só tem cota sênior desse tipo de fundo, justamente porque entende que o cotista júnior corre muito risco, o cotista mezanino pode de fato estar correndo um risco também alto. Para o cotista sênior é que dá para considerar o risco baixo. A gente gosta muito dos fundos que não só que tenham bastante cota júnior, mas que a cota júnior seja integralmente detida pelo dono da operação, né, pelo tomador de decisão da operação, da factory ali, ele que toma as decisões. Então com isso a gente garante que ele tem o skin in the game, né, que a gente chama. Ele que está ali tomando ele vai tomar as melhores decisões possíveis para que ele não perca o dinheiro dele em primeiro lugar e aí em segundo lugar o dinheiro do cotista sênior, né? Então isso gera um forte alinhamento de interesse. Então isso é um dos principais critérios que a gente usa na análise. O cotista júnior o dono da operação, o tomador de decisão, ele tem que ter bastante skin in the game. Então, e vocês sempre comentam que esse nível até de subordinação, esse percentual de cota júnior ideal para um tipo de estrutura como essa é de 30%, é isso, mais ou menos, né, Arthur? Isso varia muito com o perfil de pulverização da carteira desse FDIC, né? Então, acho que para os maiores FDICs aí, a gente não tem nenhum pequeno, né? A gente está entre os médios e os grandes, com um perfil de pulverização elevado, 30% dá bastante conforto, principalmente se tiver pouca mezanino, né? Pode ter alguma coisa, sim, né? Nem sempre só tem júnior, mas tem que ter bastante júnior. Acho que um ponto aqui para destacar é que, assim, quando a gente fala de FDIC, né, na verdade a gente está falando de operações estruturadas, né? Então são operações que têm esses recebíveis, as naturezas são diversas, como o Arthur comentou, mas que basicamente tem essa estrutura de proteção, de garantias, né, de mais robusta, né? Então, mesmo que você tenha algum tipo de deterioração na qualidade de crédito, aí normalmente você tem uma série de mecanismos para lidar com isso e proteger o investidor sênior, que no caso é a posição que a gente costuma entrar. Então, assim, dá um conforto bastante grande. E, sinceramente, a gente tem visto que essas operações, tipo, em geral, assim, pelo menos as que a gente tem, elas foram realmente bem desenhadas no sentido de serem muito robustas, inclusive num cenário como esse, que mesmo que a empresa eventualmente venha, ou a operação venha ter um pouco mais de dificuldade, mas, assim, longe de afetar, do risco de afetar as cotas sêniores como a gente tem. Tá ótimo. Então, o risco de inadimplência continua baixo em tudo que vocês têm feito de estudo, nos emissores que nós temos em carteira. Isso ainda está apontando como um risco de inadimplência baixo, mas a gente entende também que a percepção de um risco maior de crédito ela pode ocorrer nos emissores. E isso pode trazer downgrade também para esses caras, né? Ou seja, um rebaixamento ali do rating deles. Isso pode gerar um impacto nos nossos fundos? Acho que as agências de rating, elas fazem esses relatórios e acho que os investidores acompanham. Acho que é interessante acompanhar, a gente sempre olha e lê os relatórios, mas muito mais como opinião de alguém independente, de um terceiro independente, né? Senão a gente fica só baseado na nossa própria opinião. Então, acho que é legal ouvir o que uma outra pessoa, outro analista independente que teve ali, se dedicou a entender a empresa, conversar com os executivos e tudo, que ele concluiu. Mas a gente acredita que pequenas oscilações de rating afetam muito pouco no mercado local aqui de debêntures, né? Então, por exemplo, um rebaixamento de um degrau de rating, né? A Natura teve um rebaixamento de AAA para AA+. A gente não vê nenhuma mudança relevante, até porque o rating global dela é melhor do que o do governo brasileiro. Então, só que e no mesmo mercado porque local, na nossa metodologia de rating ela já é um AA+, né? Então, Perfeito.
na nossa metodologia, ela já é um dupla mais, justamente pela questão de ser cíclica, né, de ser varejo, a gente já não dá AAA para ela. Então, acho que não mudou nada. Já, por exemplo, uma empresa que tem 7 degraus de rating de rebaixamento, aí provavelmente está ocorrendo alguma coisa na empresa. Aí você fala assim, mas então por causa do rebaixamento o mercado secundário vai piorar daquela empresa? Não necessariamente, o relatório ele é só um mensageiro, né? O problema está na empresa, não é o relatório que fez o preço, né? A empresa fez o preço. Às vezes o preço acontece primeiro a mudança do preço, depois o rating. Às vezes sim, dependendo da frequência de atualização dos relatórios de rating, é comum que primeiro os investidores reprecificam o ativo, né? Já piora as condições da empresa, e aí depois vem o relatório de rating dizendo quantos degraus foi rebaixado. Tá ótimo, então. Então, todos os estudos que vocês têm feito e todos os testes de estresse, continuamos com a mesma percepção da nossa carteira, das nossas estratégias. Mas só para complementar, acho que a gente, como a gente já explicou aqui, a gente analisa o risco de crédito das empresas sempre pensando num cenário de crise, né? Como que a empresa vai lidar com a grande crise que pode acontecer de ruim aqui, como ela sobrevive, né? E com isso a gente já sempre acaba assim invariavelmente jogando um rating um pouco pior em alguns casos, né? Acho que em vários casos tende a ser o mesmo rating de agências, mas às vezes eu acho que a gente joga um rating um pouco pior por causa disso. A agência de rating ela muitas vezes leva em conta o cenário macroeconômico daquele momento, enquanto que a gente não olha para o cenário econômico do momento, a gente olha para o cenário de crise. Como esse negócio para de pé na crise. E aí isso acaba fazendo que a gente já tenha alguns ratings um pouco mais conservadores do que as agências. Ótimo. Vamos fazer um resumo, então, agora de tudo que a gente falou. Eu fui fazendo umas anotações aqui. Acho que o ponto principal claro que teve muito detalhe em tudo que foi dito aqui pela gestão, pelo Ulisses, mas eu acho que o ponto principal do que foi tratado é que a gente teve aí já uma distinção muito forte, né, em abril, de 2 quinzenas bem opostas uma à outra, uma que refletia ainda essa deterioração do crédito, né, dos preços do mercado, com essa abertura expressiva dos spreads, e já uma segunda quinzena que trouxe retornos já bem positivos, com alguns fechamentos de spread, o mercado ali muito mais comprador, e trouxe aí bons retornos já para o nosso produto. Ainda não foi ali o suficiente para entregar um retorno positivo no mês, mas já trouxe uma recuperação bem interessante e é algo que a gente continua esperando aí para maio, né? Então tem essa continuidade esperada para maio, até porque existe esse atraso que a gente também comentou, né, desse lag entre o preço negociado dos títulos no secundário e a marcação na nossa carteira. E também é exatamente por isso que a gente sempre fala, né, o retorno, a volta da rentabilidade, ela é muito mais rápida do que a perda, né? A gente acaba sangrando ali aos poucos, mas a volta ela é muito mais rápida. Por isso que a hora de aproveitar realmente a oportunidade do crédito, de entrar, enfim, é agora, porque a gente já está vendo essa melhora, né? Daqui para frente, realmente, você começa a perder a oportunidade desse ganho com a categoria. Quem inclusive aplicou no dia, 15 de abril, teve ali um retorno acima de 1%. Exatamente. E aí, algo que a gente falou também foi essa questão de novos players no mercado secundário, que já mostra que de fato, né, a gente tem ali gestores de ação, nós temos assets de FDIC olhando hoje para o mercado high grade, porque existe uma dispersão e existe uma oportunidade muito grande, uma rentabilidade alta e um risco baixo, né? E aí a gente trouxe aí, comentou um pouco sobre aqueles investidores que continuam ainda muito receosos, que estão preferindo comprar ali um CDB, por exemplo, que tem uma garantia do FGC, sendo que, na verdade, ele está abrindo mão de uma oportunidade de um retorno muito maior e também abrindo mão de uma liquidez bem melhor. Então, a gente pontuou esses pontos
A gente aumentou também o carrego da nossa carteira, é algo que a gente vem fazendo, né, paulatinamente ao longo dos meses. A tendência é que esse carrego ele aumente ainda, né, conforme a gente vai alocando o nosso caixa, que continua alto. A gente continua ali numa posição muito conservadora. Mas a gente também aumentou o duration da nossa carteira para aproveitar essas oportunidades, para melhorar aí o perfil de retorno da nossa estratégia. Aumentamos as durations com títulos que a gente analisa ali na gestão, tem todos os critérios de análise de títulos que têm um nível de rating muito elevado, uma qualidade de crédito muito saudável e que pode acabar trazendo ainda um retorno melhor, porque no final da história, né, o objetivo não é só recuperar o que foi perdido por conta do reflexo dessa pandemia, mas também ganhar acima, né? Nath, você quer complementar com alguma coisa? Eu tentei trazer os pontos da estratégia, teve muito mais coisa que foi falada, mas eu acho que esse foi o catadão da estratégia. Não, Sopra, eu acho que você compilou muito bem, é exatamente isso. A gente segue aí com uma postura muito conservadora com as nossas carteiras, mas mesmo tendo essa postura conservadora, houve uma abertura tão grande de oportunidades com essa classe de ativos com crédito que, de fato, a gente tem um prêmio para frente muito elevado. Então, por isso que a gente tem tentado passar o máximo de informação possível e ser transparente com relação a isso também. Um dos pontos que a gente citou muito aqui é essa questão do risco de crédito, que acho que fica sempre muito em dúvida também do investidor, se, bom, tudo bem, o prêmio está muito bom, mas será que o risco ele também está controlado? Na nossa visão, ele está controlado e basicamente é isso. Bom, gostaria de agradecer a todos pela atenção e estaremos aqui no mês que vem para falar também sobre o fechamento de maio. Eu, a Maiara, a Giselda também, que atende os investidores direto, que fazemos parte do comercial, estamos à disposição para atender qualquer tipo de dúvida. E é isso. Um bom maio para todo mundo. Obrigado, pessoal. Beleza, Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.